Dando continuidade à sociedade no Egito Antigo, podem observar que os nobres, que eram os familiares do faraó, os sacerdotes encarregados da religião, os escribas, responsáveis por registrar e calcular tudo dentro do Egito Antigo, os soldados, encarregados da defesa, os artesãos e os camponeses, chamados de felás, que eram responsáveis por todo o trabalho no campo e nas obras públicas. O modo de produção era asiático. O faraó ele era detentor de tudo que havia no Egito Antigo. Ele era considerado um deus, então tudo pertencia a ele. E logo ele dependia do trabalho árduo de milhares de pessoas para manter a estrutura de pé. Os camponeses e artesãos realizavam esse trabalho por acreditarem que o faraó era uma divindade. Esse sistema de governo, governado por um governante que é tido como Deus, chama-se teocracia. No Egito Antigo, era possível distinguir e identificar a classe social que o indivíduo pertencia. Como eu falei anteriormente, a sociedade ela era hierárquica e estamental. Era possível identificar pelas casas. Geralmente os camponeses e artesãos, eles moravam em casas simples, feitas de junco, barro, madeira e até de papiro. Parte da casa, feita de papiro. Já as casas dos nobres eram casas sofisticadas. Eles se vestiam com linho, usavam muitas joias. Vejam que seria a casa de um camponês. Aqui já seriam os camponeses trabalhando, os felás trabalhando, aqui pescando também. Contudo, no Egito Antigo sempre havia também um tempinho para brincar, para passar o tempo. Então, todos os egípcios, independente da classe social, se dedicavam também a brincadeiras, jogos, participavam de competições esportivas. Vejam aqui algumas imagens referentes a esse passatempo. Todas as classes se alimentavam bem, a alimentação era rica, era bem variada. Contudo, vale destacar que as classes mais abastadas tinham mais fartura. Outra coisa, no Egito Antigo também havia criação de animais. Podem observar aqui, gado, carneiro, gansos, patos, pombos. Eles também chegavam a caçar. Pescavam também, inclusive o Rio Nilo foi muito importante, não só para a agricultura, mas também por possibilitar a atividade da pesca, o que possibilitava aí uma grande variedade de alimentos para as famílias. E como eu falei anteriormente, tudo era considerado propriedade do faraó. Dessa forma, boa parte da produção ela era confiscada pelos funcionários do faraó e ela era armazenada nos estoques do Estado. Eles também chegaram a produzir pão, queijo, vinho, cerveja. Há questionamentos referentes à criação aqui da cerveja. Alguns atribuem aos egípcios, outros estudiosos atribuem aos mesopotâmicos, tá? E eles chegavam também a curar carnes, tá? Tanto carnes de animais como de peixes também, com sal, impedindo aí que elas apodrecessem com mais facilidade. Como eu já falei anteriormente, o faraó era considerado um deus. O regime no Egito Antigo era o regime teocrático, logo ele acumulava funções políticas e religiosas. O faraó tinha que se casar obrigatoriamente com uma das suas irmãs, por isso podemos dizer que o casamento ele era endogâmico, isso para garantir a sucessão dinástica e garantir que o herdeiro do trono teria o sangue puro. Os faraós até poderiam se envolver com outras mulheres, mas ele teria que se casar com uma das suas irmãs, que é o chamado casamento endogâmico. O faraó era auxiliado por altos funcionários, dentre eles cabe destacar o vizir. O vizir acompanhava o trabalho dos altos funcionários do faraó, como também delegava funções. O escriba também era muito importante no registro e no cálculo de tudo que fosse preciso para o Egito.
E aqui vocês podem observar o organograma político. O faraó, que era o comandante de tudo, a maior autoridade, os altos funcionários, o vizir, os escribas, responsáveis pelos registros e cálculos, e os sacerdotes, responsáveis pela religião. Na economia, houve o desenvolvimento da agricultura, como já foi mencionado, o desenvolvimento do comércio e também de manufaturas. Vale ainda destacar que os egípcios comercializavam com outras regiões, como, por exemplo, com a Fenícia, que é o atual Líbano. Observem essas imagens. Aqui nós vemos o papiro que foi imprescindível na vida egípcia e na sobrevivência. Era por meio do papiro que se fazia o papel, tá? Também fazia esses sapatos e outros objetos.